Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos para mais uma mensagem, né? A mensagem de hoje da palavra de Deus é Mateus, capítulo 18, dos versículos 11 até o 14. Amém? Mateus, capítulo 18, versículo 11 até o versículo 14. Amém? Que diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99, em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se percam. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Jesus dizia isso, irmãos, no fechamento da mensagem de ontem. Ele falava, né, sobre o desprezo, né, dos pequeninos, né, ai daquele que causa escândalo, né, sobre um dos pequeninos, né, das crianças e dos servos fiéis e tementes a Deus, né, os verdadeiros homens e mulheres de Deus, que são fiéis, são verdadeiros, são tementes a Deus, que vive em santificação de corpo, alma e espírito, que luta a despeito de qualquer coisa para poder permanecer na presença de Deus, né? E Jesus, na mensagem de ontem, fechando, dizia, né? Vede, não desprezais algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. E a mensagem de hoje é a sequência da de ontem, da que diz, né, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Ele fez uma petição aos discípulos nesse momento. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é vontade de meu Pai que está nos céus que um destes pequeninos se percam, né? E Jesus, né, fez essa proposição aos apóstolos, né, para mostrar para os apóstolos, para os discípulos e para todos que o ouviam naquele momento ali, né, quão tão grande amor, né, o Senhor tem pelos seus servos, né, servos e servas, homens e mulheres, pequenos e grandes, todos aqueles que lutam para servir a Deus, servir a Cristo, né, levar a obra de Cristo adiante, servindo de coração, né, o amor que o Senhor tem por todas essas ovelhas, né, porque é muito comum nas igrejas, né, alguns irmãos empurrar irmãos mais fracos, mais pequenos, mais humildes para fora, né, para fora da igreja, principalmente apontando os defeitos, apontando as falhas, apontando as fraquezas de irmãos que estão dentro da igreja, né? Então a pessoa, ao invés de entrar na igreja e se preocupar com a sua própria alma, ter cuidar de ti mesmo, como disse Jesus, né? Ter cuidado de ti mesmo, ele fica cuidando da vida dos outros, da vida dos irmãos, das irmãs, né? Ele observa muito mais os defeitos dos irmãos e das irmãs,
do que os defeitos de si próprio, né? E com isso ele acaba lançando irmãos e irmãs fora da igreja, fora da presença de Deus, porque os irmãos não aguentam as lutas, perseguições, né? E acaba saindo. E isso entristece muito Jesus, né? Quando isso acontece, né? Então, Jesus, né, ele sempre afirma, ele enfatiza, né, que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Ele veio em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, né? E aqui ele confirma isso, né? Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido, né? Ou seja, aquele homem e aquela mulher, né, que está à margem da sociedade, né, que não consegue, hipótese alguma, um lugarzinho na sociedade para ser visto como ser humano, como pessoa de bem, como pessoa íntegra, como pessoa que merece respeito e consideração acima de qualquer coisa, né? Então eu posso mostrar para os irmãos aqui nessa mensagem uma classe de pessoas que é completamente renegada por todos os homens de maneira quase que generalizada, né? Nós pegamos aí, né, vamos dar um exemplo aqui, né? As pessoas que bebem, né? As pessoas que bebem, se embriagam e vivem jogado pelas calçadas, né? As pessoas, os drogados, né, que vivem emaranhado no mundo das drogas, dos vícios, né? As prostitutas, né? Os travestis, são tudo pessoas que vivem à margem da sociedade, as pessoas renegam, né? E não tem por essas pessoas respeito, consideração, admiração e muito menos pena dessas pessoas, né? Não são capazes de entender que essas pessoas vivem nessa situação, né? Completamente à margem da sociedade, não por vontade delas próprias, né? Isto foi, a coisa começou de alguma forma, que a gente não sabe porquê, né? Mas foi crescendo e elas foram sendo induzidas, foram sendo conduzidas, foram sendo levadas, foram sendo jogadas nessa situação e de repente elas estão no mundo da lama, nós podemos dizer assim, né? Falamos isto para mostrar a compaixão de Cristo para com essas pessoas, né? E não para apontar defeito nelas, não para poder mostrar os problemas que elas têm, não, é pelo contrário, né? Não é para poder apontá-los, para poder escorraçá-los, é para poder mostrar o amor que Cristo tinha e tem, continua tendo com essas pessoas, né? Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido, né? Então, aí eu digo para os irmãos, de um modo geral, né, que todas as pessoas viciadas no vício da cachaça, né, que as pessoas, de um modo geral, sem nenhum temor de Deus, fala os cachaceiros, né, os viciados, drogados, né, eles falam os maconheiros, né, e são viciados em vários tipos de drogas, né? Na maconha, na cocaína, na heroína e muitas outras drogas que tem, inclusive nas minhas orações que eu faço, eu vou apontando uma delas, pedindo a Deus misericórdia por cada uma dessas pessoas, que Ele alcance a todos, sem exceção, que não fique nenhuma dessas pessoas de fora. Nas minhas orações eu menciono, não fica, e para que Deus alcance todas elas e todas elas venham ao arrependimento, né, e possa ser pessoas aceitas e vistas na sociedade como pessoa de bem, né, como nós cremos que nós somos, graças a Deus, né? Então, de modo que pessoas que vivem roubando, pessoas que vivem espreitando as pessoas, praticando todo tipo de obra de maldade, né? Então, essas pessoas todas, Jesus engana-se o homem e a mulher que acha que Jesus abandonou ou abandona ou despreza essas pessoas. Pelo contrário, Jesus tem pena delas, irmãos, né? A palavra de Deus afirma que o Senhor Jesus, né, o Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho, Deus Divino Espírito Santo, Ele não tem nenhum prazer na morte do ímpio.
Porque essas pessoas que vivem nessa situação, se nós não corrermos atrás delas para poder buscar, para trazer de volta para casa, para que ela seja reconhecida, para que ela seja regenerada, para que elas possam reconhecer a miséria e se arrepender dos seus pecados, sua maneira de ser, sua maneira de viver, se nós não pregarmos para elas, né, os presos, né, os encarcerados de um modo geral, né, se nós não orar para essas pessoas, não formos atrás, elas não terão o reconhecimento, elas não têm como ser alcançadas, né, e elas morrerá na impiedade, né, e o Senhor fala que Ele não tem nenhum prazer na morte do ímpio, né, o Senhor fala, estive preso, tu não foste me visitar, né, estive doente, tu não foste me ver, né? Então ele se coloca, ele tem tanto amor, tanta preocupação com essas pessoas, que ele se coloca no lugar deles para mostrar para nós, né, o abandono que nós fizemos a ele próprio, né? Porque se nós de todas as formas, né, se nós rejeitarmos essas pessoas, né, e muito mais que rejeitar, se nós não formos atrás, nós não nos preocuparmos com elas, em pregar o Evangelho de Cristo para elas, o Evangelho do arrependimento, da salvação, para que elas se convertam, aceitam a Cristo, se convertam e saiam das trevas e venham viver na luz, assim como nós estamos, né? Então, de modo que o Senhor Jesus lança isso em nosso rosto através da sua palavra, né? Estive preso, não fosse me visitar, né? Estive doente, não foste me ver, né? E todas as vezes que aí o apóstolo, mas quando é, Senhor? Quando é, Senhor, que estiveste preso, nós não foste te visitar? Quando estiveste doente, nós não foste te ver? Aí Jesus responde, todas as vezes que vós fizeste isso a um desses pequeninos, foi a mim que vós fizeste, né? Então Jesus diz, ele afirma e confirma, o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca das que se desgarrou? Porque antigamente, irmãos, os rebanhos de todos os fazendeiros não era vaca e boi como é hoje, né? Antigamente tinha vaca, tinha boi, mas o forte era ovelhas, cabras, cabritos, né? Este era o forte, né? Então eles tinham rebanhos enormes de ovelhas pelas montanhas, né? Pelas montanhas, pastando em todo lugar, né? E aí Jesus faz uma demonstração igual aqui, né? Qual de vós, qual homem que tendo 100 ovelhas, né, desgarrar uma, né, ou seja, todo dia você reúne o rebanho e conta, confere para ver quanto tem, né? Você chega ali, o rebanho dorme no curral preso, porque não tinha cerca antigamente, era tudo livre, as terras não tinha divisa, não tinha nada, né? Era tudo pasto livre, né? E aí todo mundo saía com seus rebanhos de ovelhas, com seus pastoreiros, com os pastores de ovelhas, né? E aí saía para poder dar pasto para o seu rebanho, né? E aí na hora de ir embora tinha que juntar o rebanho, já o rebanho era treinado, acostumava, juntava, tinha ali os currais que cada um fazia, mesmo na largueza, para poder reunir o rebanho, conferir para dali levar embora para dormir no curral, ou que ainda o curral fosse ali mesmo, né? Então daí Jesus pergunta, né? Que vos parece se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca das que se desgarrou, né? Então essa proposição que Jesus faz aqui é extremamente lógica, né? Eu fui nascido e criado em fazenda, na roça desde criança, trabalhando com gado a vida inteira, né? E aí o procedimento, os acontecimentos, né, era exatamente este, né? Então você reunia, conferia, se estivesse faltando, você deixava aquelas ali presas, aquela totalidade, igual aqui na menção de Jesus, 99, e ia em busca daquela uma única que tinha se perdido, né? Você deixava e ia e procurava por tudo que é lugar.
lugar, né? Pelos buracos que tinha no pasto, pelos brejos que tinha no pasto, todo lugar que você achava possível imaginar que pudesse estar caído ali esse animal, né? Pudesse estar ali, ou porque caiu e machucou, não podia levantar, ou porque estava doente no meio do pasto. A gente saía procurando e tinha, até encontrar. E quando encontrava, a alegria era muito grande. Era exatamente isso que Jesus está falando aqui. Eu sentia e todos nós sentíamos essa mesma alegria quando encontrávamos aquele animal que estava faltando do rebanho na contagem. Tínhamos que prestar conta ao patrão, né? Você levou tanto e cadê? Está faltando uma, cadê aquela? Então nós tínhamos que prestar conta, né? Ou vivo ou morto, tinha que prestar conta. Tinha até antigamente, tinha um sistema antigo dos antigos, que quando saía com um rebanho para poder fazer uma viagem, né, para sair de um lugar para entregar um gado no outro lugar, tinha os corredores antigos que os boiadeiros atravessavam, andavam, os boiadeiros, né, se morresse um animal no caminho, tinha que cortar a orelha, né, cortar a orelha e a ponta do rabo para levar, para provar para o patrão que aquele animal tinha sido morto, não teve como seguir em frente, né. Então Jesus fala aqui exatamente nesse sentido, né? E assim, por que ele fala isto? Porque o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e do mar, de todas as coisas, né? O Senhor Jeová dos exércitos, o Eu Sou, o Deus de Israel, né? Ele é o dono de todas as coisas, né? E ele tem enorme, profunda compaixão das pessoas desamparadas, das pessoas renegadas pela sociedade de um modo geral, né? Eu citei a classe de pessoa aqui nessa mensagem, eu falei as pessoas mais renegadas pela sociedade, né? Elas são perseguidas, elas não são aceitas, são perseguidas, e quando encontram, são marginalizadas, né? E muitas vezes o número de assassinatos é coisa absurda dessas pessoas, dessa classe de pessoas que eu citei aqui, né? Morre gente de todo jeito, de todas as formas, né? Mas as perseguições maiores, né? O desprezo maior, a renegação, né? E os assassinatos são muitas vezes maior com essas pessoas. E Jesus se compadece muito delas e fala comigo e fala com todos os meus queridos amados irmãos e irmãs de Cristo Jesus, né? Para que nós tenhamos com essas pessoas tamanha preocupação, tanto quanto Ele tem. Ele prova isso para nós, para que nós tenhamos profunda consciência que nós precisamos correr atrás de todas essas pessoas. Chegar para elas, em todos os lugares que elas estejam, e fazer por elas exatamente o que faz o dono de um rebanho, de uma ovelha, de um animal perdido, que caiu no buraco, que machucou, né? Ovelha perdida, caída, desgarrada, ferida, machucada. Eu falo em oração dessa forma: ovelha perdida, caída, machucada e desgarrada. E o Senhor Jesus fala, quando encontra, né? Ele cura suas feridas, coloca nos ombros e leva para juntar com as 99. E a alegria dele é muito maior por aquela única que ele conseguiu salvar, tirar da boca do leão, da boca da morte, salvou da boca da morte, porque ela seria morta, seria perdida, aquela alma não seria simbolizando uma alma que seria perdida por esse procedimento meu e de todos os pregadores da palavra de Deus, né? Eu falo muito isso: Senhor, me ensina cada vez mais e mais, que eu possa cada vez mais ser verdadeiramente um ganhador de almas e um apacentador de ovelhas, do teu rebanho para o teu redil. Eu peço muito a Deus nesse sentido, eu oro nesse sentido, para que nós possamos nos compadecer, lembrar, vendo, se vê, agir, se não vê, não esquecer e correr atrás, né? Porque o Senhor Jesus chama, Ele conclama, Ele pede, Ele geme, o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, né? Para que nós possamos fazer todas essas coisas e sermos atendidos pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Deus abençoe, um forte abraço para todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém?